De volta aqui ao Brasil, no Congresso, o relator da proposta alternativa à anistia se reúne hoje com deputados do Centrão e da base do governo. Paulinho da Força, do Solidariedade, vai discutir com parlamentares os pontos da versão que ele pretende entregar amanhã ao presidente da Câmara, Hugo Motta. Ontem, o relator se encontrou com o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e outros integrantes da oposição. Paulinho da Força tenta convencer o bloco de que a redução de penas para os condenados por tentativa de golpe é o único caminho para a proposta. Mas aliados de Jair Bolsonaro insistem publicamente na pressão e não abrem mão da anistia ampla, geral e irrestrita. Com autorização do STF, Sóstenes Cavalcante se encontrou ontem com o ex-presidente e discutiu a proposta com ele. Para nós, nesse momento, só resta uma pauta, é o que o presidente fala, é buscarmos votar anistia para fazer justiça a todos os injustiçados deste pseudo-golpe. Nós não vamos abrir mão de anistia. A expectativa é que o projeto, que agora é chamado de PL da dosimetria, seja votado na Câmara na semana que vem. Mas Paulinho da Força admite que as sanções impostas pelos Estados Unidos à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, terão impacto na tramitação. O deputado Rogério Correia, do PT, diz que a bancada do partido vai se posicionar de forma unânime contra o texto. Ora, não resolve a polêmica entre o grupo bolsonarista que quer anistia e redução de pena, que, aliás, o Partido dos Trabalhadores também não aceita. E, portanto, o problema não foi resolvido. O presidente apenas empurrou para frente, mas vai manter este dilema e esse problema aqui. Bem, a versão final do projeto deverá reduzir as penas para os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e ainda estabelecer que, quando houver os dois crimes na mesma situação, valerá somente a pena de um deles. Se o texto for aprovado, os 141 presos pelos crimes relacionados ao 8 de janeiro serão beneficiados, mas o processo não será automático. Os advogados dos condenados precisariam pedir a redução de pena à Justiça, como explicou o ex-presidente Michel Temer à Rádio Bandeirantes. Eu disse, olha, o melhor é vocês fazerem um pacto. Procure as pessoas, converse, dialogue, não é? Para que aquilo que vier a ser aprovado, seja a redosagem das penas, seja a anistia. De vez em quando eu vejo alguns bolsonaristas aí, dizendo, o Temer está propondo que não haja anistia. Eu não estou propondo coisa nenhuma, eu estou propondo que haja uma pacificação no país. Se, num dado momento, desta concordância, deste diálogo, surgir a tese de uma anistia mais ampla ou menos ampla, muito bem, que seja anistia. Se não surgir, que seja a redosagem das penas, né? O que é preciso é dialogar. O caminho do meio é a coisa mais óbvia, mais trivial, mais frugal, que é exata e precisamente os poderes dialogarem entre si. Em entrevista ao Roda Viva da TV Cultura, o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, afirmou que, caso seja aprovada, a dosimetria das penas seria uma opção política. Olha, eu pessoalmente não participo de nenhum tipo de acordo, nem conversei com ninguém sobre esse assunto, porém, eu não vejo como algo despropositado o Congresso entender que não se deva acumular as duas coisas, é uma opção política. E mesmo assim, as penas, mesmo do julgamento do núcleo central, foram penas elevadas. Mesmo que haja uma redução, as penas ainda continuam elevadas. Eu não acho que a capitulação em nenhuma medida. Acho que o Supremo foi muito íntegro e até corajoso nesses momentos da vida brasileira. E acho que nós impedimos o pior. Luiz Roberto Barroso também saiu em defesa de Alexandre de Moraes após a mulher do ministro ser sancionada pelos Estados Unidos. Eu considero que isso é injusto e acho que, infelizmente, prevaleceu junto às autoridades americanas uma narrativa que não corresponde à verdade dos fatos do que aconteceu no Brasil. E, infelizmente, nem a diplomacia brasileira, nem os formadores de opinião brasileiros conseguiram demonstrar a essas autoridades o que de fato aconteceu no Brasil, porque aqui não houve uma perseguição política, aqui houve um julgamento transparente, com o devido processo legal, com a imprensa nacional e internacional acompanhando e com todas as provas, que são provas públicas. O Barroso não poderia falar outra coisa, mas ele usou aí uma saída diplomática, né? Porque ele sabe, nós sabemos, e todo mundo sabe, que pouco importa ao governo dos Estados Unidos aquilo que o Barroso definiu como a verdade dos fatos sobre o que está acontecendo aqui no Brasil. Ainda que Donald Trump acreditasse haver aqui uma violação terrível aos direitos humanos, não acredita.
né? O governo americano sabe muito bem que não se trata disso, mas os Estados Unidos não são exatamente conhecidos por se importar com violações aos direitos humanos ao redor do globo, né? Esse papo de polícia do mundo vale quando você vai de fato iniciar uma guerra, uma intervenção, uma troca de regime, como tantas vezes os americanos já fizeram no Afeganistão, na Síria, no Iraque, nas democracias que se tornaram ditaduras aqui na América Latina. A lista é longa, né? A guerra é um grande business dos Estados Unidos. Qualquer um que entenda a guerra como uma busca pela liberdade, como o farol da liberdade sendo aceso e levado para rincões distantes, desculpa, deveria pegar um pirulito e sair da mesa dos adultos, né? Você livrar o mundo de injustiças como uma premissa do governo americano é conversa para gente muito ingênua acreditar. Donald Trump sabe exatamente o que está acontecendo aqui. Ele está investindo num caos aqui no Brasil para que eventualmente consiga colocar um preposto americano na presidência em 2026. A intenção, os olhos do governo americano estão em 2026. E é por isso que a gente tem que ficar muito atento na nossa eleição, porque há um grande risco de ela não ser reconhecida pelo governo dos Estados Unidos. Ora, o governo dos Estados Unidos já não reconheceu a própria derrota, né, na pele de Donald Trump em 2020. 2020? Exatamente. Quando Donald Trump foi derrotado por Joe Biden. Não reconheceu, recusou-se a aceitar a derrota, ficou ligando lá para delegados eleitorais buscando votos desesperadamente. É bem provável que ele não aceite um eventual resultado que o desagrade aqui no Brasil. Mas os olhos de Trump não estão numa eventual injustiça, numa violação aos direitos humanos. Chega a ser risível você acreditar numa hipótese dessas. Os olhos dele estão em 2026. Nesse ponto ele está enxergando mais longe, né? Ou seja, não é que a mídia e os formadores de opinião falharam em explicar o que está acontecendo. É que eles não se importam com o que está acontecendo, né? Eu acho que o ponto é esse. Mas a gente ia falar ao nosso ouvinte aqui sobre por que começaram a reaparecer figuras como Aécio Neves, Michel Temer e Paulinho da Força, né, Sheila? Pois é, tem um ouvinte se perguntando, mas por que o ex-presidente Michel Temer está falando sobre isso? Que encontro foi esse? Para você que não acompanhou isso nos últimos dias, falou, mas de onde surgiu isso, né? Aliás, foi desse encontro que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer, também com a presença de Aécio Neves e Paulinho da Força, agora Paulinho da Dosimetria. Esse encontro, e aliás participou remotamente o presidente da Câmara, Hugo Motta, foi a partir daí que esse projeto da anistia foi sendo redesenhado a partir dessa conversa. Inclusive eles ligaram para ministros do Supremo durante essa conversa. Foi a partir daí, inclusive, que saiu a ideia de parar de chamar de PL da anistia e passar a chamar de PL da dosimetria. Então foi isso, foi ali que o relator Paulinho da Força começou a definir o formato desse projeto de lei, a partir dessa conversa. Além de Temer, do relator, como eu disse, Aécio Neves, Hugo Motta, remotamente, encontro na quinta-feira, dia 18, né? A gente até falou aqui no episódio quando isso aconteceu, mas de todo modo, para quem perdeu isso, é daí que surge o nome do ex-presidente Michel Temer na costura desse projeto ou na tentativa de fazer ajustes para que esse projeto seja enquadrado de modo a passar. Basicamente é isso. Reservadamente, o presidente Lula falou sobre a proposta da dosimetria com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Relações Institucionais, Gleice Hoffmann. Para o presidente, a melhor estratégia para se esvaziar o esforço pró-anistia seria reduzir as penas dos condenados pela tentativa de golpe. Mas resta saber quem é que vai definir isso, né? Porque quem define dosimetria, quem define pena é juiz. E a gente não pode. Eu acho que ele merece 2 anos. Tem base, né? Você precisa de alguma base legal. Como é que... Se o Supremo Tribunal Federal determinou determinada pena, com base em quê você vai diminuir essa pena? Mas o Legislativo, ele pode mudar a lei. Ele pode mudar. Então. Mas pode parar no Supremo, né? Isso cabe. E aí vai pro Supremo de novo. Supremo, né? Mas aí é difícil, porque essa é uma função mesmo. E aí a lei é para todos. É uma alteração que vale para todo mundo. Vale para todos. Quem fizer o que fizeram aquelas pessoas. Condenado por golpe de Estado daqui para frente vai ter uma pena que não vai ser de 17 anos, vai ser de 2. No caso das pessoas que participaram mesmo do quebra-quebra. Aquelas pessoas serão diretamente afetadas e no futuro, quem fizer aquilo também terá penas menores. Então a dosimetria vai servir
servir não só para essas pessoas, mas vai pro servir futuro. para todas. É essa ferramenta que eles vão usar para fazer isso. Provavelmente. No caso do projeto da Câmara, sim. Né? No caso do projeto da Câmara. Agora, tem isso. Resta saber quem Ele é que vai precisaria definir. passar. É. E, se provocado, o Supremo pode responder em relação a esse projeto, né? Então não é uma convicção de que ele de fato passa. Até por isso, quando a gente fala de costura política, por que será que depois dessa conversa também fizeram ligações para ministros do Supremo? Para que se chegue ou se tente chegar a um texto que, parando no Supremo, não gere um conflito, mais uma vez, entre poderes, né? E é importante lembrar que Michel Temer foi o presidente que indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. Verdade, né? bem lembrado. Mas respondendo a sua pergunta, Carla, o projeto também pode afetar, pode beneficiar o grupo crucial e os que ainda serão julgados pelo STF. Não vai livrar ninguém da cadeia, mas provavelmente diminuirá a pena, né? Também dessa galera, tá? Então eles provavelmente também serão incluídos nessa discussão que parece estar ganhando força como uma espécie de apaziguamento, né? Para que a gente mude de assunto. Né, e consiga conversar sobre assuntos que realmente interessam ao país. Pega o núcleo crucial quando você fala de redução de penas para os crimes de abolição do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Quando houver configuração dos dois crimes na mesma situação, valeria apenas a pena de um deles e não dos dois. Mas né? aí- É nesse sentido que mudaria. Mas é isso, é curioso, né? É um congresso que tanto fala em impunidade, discutindo penas menores para um crime, porque é um crime. Né? Pode ser um crime que você goste, mas desse crime aí, com esse crime eu não me importo. Mas é um crime, né, previsto no Código Penal e tal, e eles estão discutindo não impunidade exatamente, mas penas menores, indo meio que na contramão do espírito do tempo do Congresso Nacional. Mas, sim, é um casuísmo, sem dúvida é um casuísmo, mas isso é função do Congresso. O Congresso não está extrapolando as suas funções. Votando uma anistia, estaria. Né? Porque Congresso não é casa revisora de decisões do Supremo, mas dosimetria de pena, quem decide de fato é o Congresso Nacional. É o juiz, em casos específicos. Não, mas quem- O Congresso determina a lei. Não. A gente já está falando de um caso o- julgado, o- mas aí não, a lei cara, vai o- retroagir para o juiz pegar essas decide- pessoas que já foram O juiz decide como aplicará a dosimetria. com base nessa lei que é colocada pelo Isso, Congresso. isso, né? isso. É. Isso, perfeito. Então o Congresso ele faz as leis, o juiz pega esse conjunto de leis, ele pega um caso específico e ele determina a pena para aquela pessoa. Isso, ok? com base numa dosimetria Que foi determinada determinado pelo pelo Congresso Congresso. Nacional. O isso. Congresso vai pegar essas leis, vai rever essas leis e vai falar: não, olha, não tem que ser mais 17 anos como nós, o Congresso Nacional, tínhamos colocado antes. Vai ser Perfeito. 2. Perfeito. E a lei retroage para pegar então essas pessoas. Sim, para beneficiar sempre. Lembrando o que... Cancelando o julgamento de um colegiado de magistrados com base, usando legal, um tema com base legal em um tema específico. Isso. Um Congresso Nacional que diz que é o judiciário que faz ativismo. Um Congresso Judicial que diz que é o eu judiciário acho. que extrapola das suas, normalmente das suas funções, A né, sua das suas conclusão- atividades. não, sua conclusão é o perfeita. Congresso Nacional que vai refazer uma decisão do Judiciário. Lembrando que é o que a gente perfeita. ouviu, o ex-presidente Michel Temer falando que a redução não é automática para quem já foi julgado, né? Então é isso, precisaria ser solicitada ao judiciário, ou seja, a avaliação vai para o judiciário. Mas serão atendidos, né? Sem dúvida alguma, porque é a lei, né? Aplique-se a lei. Mas a Carla tem razão, é um casuísmo. Né? Eles decidiram que não gostam da aplicação da lei naquele caso e é aquilo que a gente falava, né? Se você quer diminuir a criminalidade no Brasil, acabe com o conceito de crime. Se assassinato não for mais crime, se tráfico de drogas não for mais crime, a criminalidade do Brasil vai ser reduzida a zero. É mais ou menos disso que se trata. Né? O Congresso discorda que aquilo deveria ser um crime e, portanto, como não tem poder para anistiar aquelas pessoas, coloca uma pena bem baixinha para que elas vão para casa. Mas, né, pelo menos nesse caso, o ex-presidente e os generais, eles ainda cumprirão pena. Eles não serão anistiados e não serão inocentados, né? Continuarão condenados por tentativa de golpe de Estado.